Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Antes de começarmos o caso de hoje, eu quero dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Quero aproveitar esse momento também para alertar a todos que no caso de hoje nós falaremos sobre relações incestuosas e também diversos tipos de abusos, tanto físicos quanto psicológicos. Portanto, eu recomendo cautela e vou deixar em um comentário fixado aqui embaixo a playlist de casos criminais, onde pessoas sensíveis a esse tema poderão encontrar casos com temas e histórias totalmente diferentes do assunto de hoje. E para aqueles que vão permanecer comigo até o final desse caso, hoje nós vamos entender tudo o que aconteceu com a pequena Paige, e porque a sua história de vida deixou a comunidade totalmente sensibilizada. Existem diversos caminhos diferentes para começarmos a contar o caso de hoje, mas eu acho que devemos começar falando sobre a terrível tragédia que atingiu a família. A gente vai voltar agora então para o ano de 2017, mais precisamente maio de 2017, no dia 15 de maio de 2017. Uma chamada de emergência foi feita para as autoridades. O endereço fornecido pela denunciante indicava um vilarejo chamado Guthrie Center. Guthrie Center, gente, é uma cidade no condado de Guthrie, no estado norte-americano de Iowa, ao longo de South Racon River. Aquele é um vilarejo muito calmo e tranquilo, onde a população de pouco mais de 1.500 habitantes vive em paz e harmonia com seus pares e também com a natureza. E toda essa calmaria foi abruptamente interrompida por uma chamada desesperada que pedia um carro de bombeiros com urgência, porque o fogo estava consumindo tudo muito, mas muito rápido. Assim que os bombeiros chegaram no número 1005 da estrada principal, eles se depararam com uma cena desesperadora. O fogo realmente tinha tomado conta de tudo. Os bombeiros demoraram mais de 15 horas para controlar totalmente o incêndio. Paramédicos também chegaram rapidamente ao local e as autoridades policiais estiveram no endereço da residência para avaliar a situação. Algumas horas depois, esse terrível acidente estava ganhando as manchetes de todos os jornais locais. Inicialmente, todos acreditaram num terrível curso do destino, o que não fazia muito sentido, porque a residência estava com todos os sistemas anti-incêndio funcionando perfeitamente. Algumas horas depois foi divulgado ao público as consequências do terrível incêndio. Melanie Paige Exline, uma garotinha sorridente de apenas 12 anos de idade, e sua prima chamada Shakia Cochran, de 16 anos, tiveram o óbito em decorrência do desastre. Todos naquela casa estavam dormindo quando o incêndio começou. Algum tempo mais tarde, os paramédicos legistas apontaram que as meninas vieram a óbito minutos antes de serem atingidas pelas chamas. O que ocorre é que elas faleceram porque inalaram toda a fumaça tóxica liberada pelas chamas. Além disso, as duas tiveram mais de 70% de seus corpos completamente queimados. Outras duas pessoas dormiam tranquilamente em seus quartos quando o fogo começou. Uma delas era a avó das meninas, uma senhora chamada Shirley Exline, de 74 anos de idade, que teve poucos ferimentos. Ela até tentou socorrer as suas netinhas, mas não conseguiu se aproximar do quarto, porque o corredor que dava acesso estava com chamas assim muito, mas muito altas. Alguns minutos depois, uma explosão jogou a senhora para fora da casa através de uma janela.
O outro morador era o tio das meninas, portanto filho da Shirley, chamado William Long, de 54 anos de idade. Embora tenha conseguido ser resgatado ainda com vida, ele teve queimaduras de 3º e 4º graus em boa parte da região superior do seu corpo e até precisou passar por diversas cirurgias e foi submetido a longos e dolorosos tratamentos. Embora seja uma situação bastante normal os netos dormirem na casa dos avós, os investigadores queriam saber por que as meninas estavam naquela casa durante o incêndio. Inicialmente, como eu já falei, aquele cenário parecia se enquadrar em um terrível acidente aleatório, porque mesmo após as minuciosas análises preliminares, nada indicava no sentido de um incêndio criminoso. Mas estranhamente, a avó das meninas, a senhora Shirley, começou a dizer a todos que suas netas tinham sido assassinadas. Shirley criou a Shakya desde a infância e tinha sido nomeada guardiã da pequena Paige em março de 2017. Ela também cuida do seu filho de meia-idade, William, que tinha um tumor cerebral. Os investigadores decidiram então entender as circunstâncias de tudo aquilo, e foi quando uma história bizarra começou a ganhar forma. A primeira coisa que precisa ser dita é que a pequena Paige nasceu e passou a maior parte de sua curta vida em Greene County, que é uma cidade que pertence ao condado de Jefferson, ainda no estado de Iowa. Embora estivesse morando no mesmo estado, a pequena estava a quase 50 quilômetros longe de casa, e os oficiais queriam entender o porquê. A Melanie Paige Exline foi descrita por seus professores e amigos como uma menina doce, alegre e muito vibrante. Ela era muito comunicativa e adorava animais. Ela queria adotar todos os animais que via pela frente e fazia campanha para que as pessoas adotassem cães, gatos e etc. Ela sempre dizia que quando crescesse seria uma veterinária e também uma grande ativista de causas animais e todas essas coisas. A Paige, pessoal, era a caçula entre 3 irmãos. Ela tinha um irmão 7 anos mais velho, chamado Noah Duane Exline, e uma irmã 5 anos mais velha, chamada Cheyenne Exline. Acontece que quando estava com cerca de 8 anos de idade, seus pais acabaram se separando, e eu não encontrei muitas informações detalhadas sobre a mãe da menina. Eu não sei dizer para vocês o que aconteceu com ela, nem por onde ela andou estes anos todos. O que se sabe é que a Paige foi morar com o seu pai chamado James Exline, seu irmão Noah e sua irmã Cheyenne, na casa da nova esposa do James, uma mulher chamada Christine Thompson. Essa mulher então passou a ser definitivamente a madrasta dos 3 irmãos, e ela mesma já tinha um filho de outro casamento, um rapaz chamado Patrick Ryan Thompson. Então, para resumir a ópera aqui para vocês, moravam naquela casa o James com seus 3 filhos, a Paige, a Cheyenne e o Noah, e também a nova namorada do James, a Christine, com o seu filho Thomas, que era o mais velho de todos. Nessa altura ele já tinha 23 anos de idade. Acontece que as coisas começaram a ficar meio estranhas entre a Paige e o seu irmão Noah. Eu não vou fazer rodeios e vou logo dizer que ele começou a violar a sua irmãzinha quando ela tinha apenas 9 anos de idade. Ela não entendia direito o que estava acontecendo e como ele fazia ameaças sobre manter segredo e etc., ela acabou ficando em silêncio por vários e vários anos. Os anos se passaram e por fim 2 anos depois, quando a vítima estava com 11 anos, o pai deles, o James, descobriu que seu filho estava se aproveitando da irmãzinha. Ele ficou muito bravo e explicou para o seu filho que ele era o homem daquela família e que seu filho nunca mais deveria tocar na garotinha. E por mais inacreditável que isso possa parecer, ele mesmo passou a abusar da menina. Ou seja, né, o papel ali de abusador tinha que ser dele, né? O pai proibiu o filho de se aproximar da menina e ele mesmo passou a fazer coisas horríveis com ela. Bom, nesse meio tempo, o Thomas saiu de casa e se mudou para o estado de Nevada. Bom, o fato é que quando estava com 12 anos de idade, a Paige tomou uma atitude ameaçadora para sua família. Ela estava assistindo uma aula na escola e após conversar com a sua irmã e suas amiguinhas da escola,
ela decidiu contar sobre os abusos que sofria do seu pai e contou também sobre como o seu irmão a violou quando ela tinha apenas 9 anos. A madrasta da menina, a Christine, deu um maior escândalo e disse que a menina era louca, mentirosa. Disse também que nada de errado aconteceu e que se algo aconteceu foi porque a menina quis, porque ela era oferecida e blá 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 blá, sabe? Bom, 2 processos foram abertos e esse foi o motivo pelo qual a garota foi encaminhada para morar com a sua avó Shirley. Ela estava designada pelo tribunal para testemunhar tanto no processo contra o seu pai quanto no processo contra o seu irmão mais velho, que a essa altura estava para completar 19 anos de idade e tinha saído havia pouco tempo de casa para morar com seu meio-irmão Thomas, que, como já sabemos, estava no estado de Nevada. Mas estes depoimentos, pessoal, nunca aconteceram, porque assim como eu disse no começo da história, a menina veio a óbito em um terrível incêndio que aconteceu no dia 15 de maio de 2017. A partir desse ponto, gente, foi só ladeira abaixo. Esse caso se tornou um emaranhado de descobertas chocantes, processos para todo lado, advogados e promotores gritando uns contra os outros, investigadores de polícia batendo na porta de muita gente, e eu vou contar para vocês assim, de uma forma que faça sentido, embora eu seja capaz de dizer que nada faz muito sentido nesse caso, tá? Parece assim um bando de gente louca agrupada no mesmo local, eu sei lá o que se passa na cabeça dessas pessoas, mas vocês já vão entender. Bom, uma grande investigação teve início, diversos depoimentos foram colhidos, câmeras de segurança analisadas, eletrônicos periciados e até mesmo um relatório do Corpo de Bombeiros foi emitido. Com isso, em agosto de 2017, 3 pessoas foram presas. James e Patrick foram acusados de conexão com um incêndio criminoso e homicídio. Já o Noah admitiu ter abusado de sua irmã, mas nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Vamos começar então pelo James Hubert Exline Jr., que, para quem não se lembra, é o pai da Paige, e no momento em que ela faleceu, ele estava completando 45 anos de idade. As investigações descobriram que, na verdade, ele nunca foi flor que se cheire, tá? Isso porque quase 10 anos antes, lá em 2008, o James Exline foi acusado de abusar de 2 menininhas. Ele compareceu ao tribunal e se declarou culpado das 2 acusações. No final das contas, ele nunca foi para a prisão porque fechou ali um acordo com a promotoria e concordou em ser registrado como agressor sexual. Ele concordou em manter distância das 2 vítimas e também nunca trabalhar em trabalhos que tinham qualquer tipo de contato com menores de idade. Ele concordou com essas e algumas outras exigências em troca de liberdade condicional. Isto é, tanto a mãe biológica da Paige quanto a madrasta da menina, a Christine, sempre souberam que o homem era um criminoso condenado. Mas é aquele negócio, né, gente? Tem mulheres que gostam de se envolver com pessoas que não prestam. Bom, cada um tem liberdade de escolher o que quer viver para si mesmo, né? Embora eu ache muito estranho, não vou julgar ninguém. Bom, o James foi acusado pela promotoria de conexão com o incêndio que vitimou a sua filha, com o único propósito de que ela não testemunhasse contra ele no tribunal. O julgamento estava marcado para janeiro de 2018, mas foi adiado para maio, porque um dos advogados de defesa saiu do caso. O julgamento de maio também não aconteceu, porque a defesa exigiu que a Shirley, a avó das vítimas, não testemunhasse durante o julgamento. E isso aconteceu porque ela era a mãe do réu e estava falando para todo mundo que suas netas tinham sido assassinadas. A equipe de defesa entendeu que a mulher desesperada poderia desestabilizar o júri e até mesmo contaminá-lo, visto que uma mãe testemunhando contra seu próprio filho não é algo que se vê regularmente. A Shirley continuou falando que suas netas tinham sido assassinadas e falou até mesmo com jornalistas. Por isso a defesa do James pediu que ela fosse presa por desacato a uma decisão do tribunal. É claro que isso não aconteceu e por fim o julgamento do James teve início em junho de 2018. A promotoria trouxe todas as provas disponíveis que tinham,
como testemunhas que ouviram a Paige contar como seu pai abusava dela, além de depoimentos de médicos, psicólogos, professores e etc. E por fim o júri se retirou para suas deliberações. No dia 6 de agosto de 2018, James Exline foi considerado culpado de todas as acusações contra ele, e o juiz responsável pelo julgamento o sentenciou a um total de 75 anos de prisão, com cumprimento de pelo menos 64 anos para tentativa de liberdade condicional. O juiz declarou em seu despacho que o homem era extremamente perigoso e nocivo para o convívio em sociedade, e que o melhor a fazer era mantê-lo longe das pessoas a maior quantidade de tempo possível. Como eu ia dizendo, em agosto de 2017, o Patrick Ray Thompson também foi preso. Ele foi acusado de 2 acusações de homicídio em primeiro grau, 2 acusações de tentativa de homicídio e 1 acusação de incêndio criminoso. Mas a promotoria teve ali bastante trabalho para provar o que estava dizendo. E eu vou falar primeiro tudo o que os promotores apresentaram e depois os argumentos da defesa, ok? O julgamento do Thomas teve início no final de setembro de 2018 e durante 11 dias consecutivos, uma guerra foi travada no tribunal. Os promotores disseram que foi o Patrick quem deu início ao incêndio criminoso. Ele se dava muito bem com o seu padrasto, o James, e sabia que sua mãe amava o homem de verdade. A gente já entendeu a essa altura que a mulher não gostava das filhas do seu marido, e como o Patrick era muito próximo da sua mãe, ele passou a odiar as meninas também. Meio que de forma automática, sabe? Bom, os advogados de acusação disseram ao júri que o acusado fez isso para resolver os problemas de seu padrasto, e também para deixar a sua mãe finalmente feliz com o homem que ela amava. Ainda de acordo com o relatório da promotoria, no Dia das Mães, que aconteceu um dia antes do incêndio, o Patrick e o seu meio-irmão Noah se reuniram na casa do James e da sua esposa para passar o Dia das Mães em família. Foi nesse momento em que o Patrick e seu padrasto James acertaram os últimos detalhes do ataque. A promotoria chamou para o banco das testemunhas o próprio Noah. Sim, gente, ele testemunhou contra o seu meio-irmão. Ele disse que viu o seu pai e seu meio-irmão conversando em segredo, mas não quis se intrometer para saber o que eles estavam falando. Ele ouviu apenas o momento que um deles disse que algo deveria ser feito para pará-la. O Noah contou ainda no tribunal outro fato bastante curioso. O Patrick tinha dito aos investigadores em seu primeiro depoimento que saiu da casa da família às 10h30 da noite daquele dia e que chegou de volta ao seu apartamento em Nevada por volta da meia-noite. Mas o Noah testemunhou que, na verdade, seu meio-irmão pediu que ele confirmasse essa história, porque essa não foi a verdade. Noah falou que, na verdade, seu irmão chegou em casa na madrugada do dia seguinte e não na meia-noite anterior. Para confirmar essa alegação, a promotoria trouxe imagens das câmeras de segurança da rodovia, que filmaram todo o movimento do Patrick. Ele estava de moto e chegou em Nevada por volta das 3 horas da madrugada. Os promotores trouxeram também para o banco das testemunhas os agentes do Corpo de Bombeiros. Eles disseram que após as análises detalhadas que aconteceram nos dias seguintes ao incêndio, foi possível determinar que o incêndio foi intencional, provavelmente com uma chama aberta e um líquido inflamável, como gasolina pura, por exemplo. Os peritos técnicos apresentaram evidências de que um mês antes do incêndio, o Patrick enviou uma mensagem de texto para sua mãe. Essa mensagem, gente, dizia algo do tipo: morte a todas as... e um xingamento que eu não vou repetir aqui, tá? Bom, a mensagem termina falando algo sobre os jogos mentais. Os promotores alegaram que ele estava se referindo a Paige e querendo dizer que ela estava fazendo acusações injustas e joguinhos mentais com a família. Em outra mensagem de texto, ele disse para sua mãe que a matança o atraía e que a ideia de haver mortes o deixava se sentindo muito bem. Algumas horas mais tarde, ele mandou uma mensagem para o James, onde ele declarava que estava pronto e treinado para fazer o que precisava ser feito. Os peritos apresentaram também uma mensagem que o acusado enviou para o seu padrasto,
falando sobre sabotar o carro da Shirley, para que ela e sua neta não conseguissem comparecer à audiência. Aquela audiência preliminar, sabe, pessoal, que estava marcada para acontecer no Departamento de Serviços Humanos de Iowa. Antes de encerrar os argumentos da promotoria, gente, eu preciso dizer que o Noah contou ainda que no dia do incêndio, mas já durante o dia, o Patrick tinha ligado para ele e pedido que ele levasse seu capacete, luvas e também seu terno para o apartamento de um colega mais antigo dele, que morava ali ao lado. O Noah disse que sentiu o cheiro de gasolina nos objetos e perguntou por que o rapaz estava mandando que ele fizesse aquilo. E o Patrick teria respondido que aquela era uma ordem de seu irmão mais velho, e era para ele apenas obedecê-la. Patrick Thompson não testemunhou no julgamento. Sua defesa iniciou o discurso dizendo que nenhuma testemunha viu seu cliente no local do incêndio ou mesmo perto da cena do crime. A defesa encheu a boca para falar que todo o caso da promotoria tinha sido baseado em evidências circunstanciais. Os advogados disseram que todos os problemas de relacionamento da família por si só não eram capazes de comprovar que o acusado tinha iniciado o incêndio. Uma das advogadas, chamada Erica Nichols Cook, acusou até mesmo os bombeiros, alegando que eles não tinham conduzido uma investigação criteriosa e completa. Ela alegou categoricamente que o relatório estava errado sobre o início do incêndio. Ela explicou ao júri que a Shirley tinha hábito de fumar e que um cigarro poderia ter ficado aceso. Apontou ainda problemas do tipo tomadas com extensão e outros daqueles que, de acordo com a sua tese, poderiam ter sido causadores do incêndio acidental. A defesa alegou ainda que o Patrick não estava na cidade onde aconteceu a tragédia naquele dia e que os promotores estavam sendo pressionados pelas mídias para solucionar as mortes e que por isso tiraram conclusões precipitadas e queriam alguém para culpar. De acordo com os profissionais, as mensagens que o acusado tinha enviado para sua mãe e seu padrasto aconteceram no momento em que ele estava bêbado em uma mesa de bar e que nada tinha a ver com a Paige, e muito menos com incendiar qualquer coisa que fosse. Sobre a mensagem em relação a sabotar o carro da Shirley, os advogados disseram que o que importa é que nenhum carro foi sabotado. E eu vou abrir um parêntese aqui, viu, gente? Porque o incêndio aconteceu 4 dias antes da audiência preliminar. Ou seja, o carro da Shirley não foi sabotado não porque o Patrick tivesse desistido de fazer isso, mas sim porque a Paige morreu antes de comparecer na tal audiência. Bom, para fechar assim, com chave de ouro, os advogados atacaram a senhora Shirley. Eles questionaram sobre um incêndio que aconteceu 35 anos atrás e que tinha vitimado seu primeiro marido. Naquela época, ela tinha recebido uma indenização da seguradora e ficou no ar a sensação de que os advogados estavam insinuando que a Shirley tinha incendiado sua própria casa com seu filho doente e suas netas dentro apenas para resgatar o seguro residencial. Ficou ali um climão no tribunal e parece que o tiro saiu pela culatra, porque os jurados ficaram bastante desconfortáveis com essa insinuação. Acho que eu até já disse para vocês, mas o julgamento teve um total de 11 dias de intensas trocas de acusações e no final das contas, após pouco mais de 2 horas de deliberação, no dia 8 de outubro de 2018, o júri considerou Patrick Ray Thompson, de 27 anos de idade, culpado de 2 acusações de homicídio em primeiro grau e uma acusação de incêndio criminoso. O veredito trouxe um alívio gigantesco a todos os familiares, e as mídias noticiaram a decisão com uma grande vitória da justiça pela Paige e também por sua prima Shakia. O juiz do tribunal distrital chamado Brad McCall sentenciou Patrick Thompson à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. O juiz acatou a recomendação do júri e escreveu em seu despacho que não restaram dúvidas de que o rapaz arquitetou um incêndio criminoso com a intenção de impedir que a Paige testemunhasse contra seus agressores. E por último, mas não menos importante, nós temos o irmão da vítima, o Noah. Ele foi preso também, mas acusado de violar a menina. Ele se declarou culpado disso, ele admitiu que teve relações com ela quando ainda era menor de idade e que mais tarde
parou com os abusos quando seu pai o proibiu de ter contato com a menina. Como a gente já sabe, ele declarou ainda que não teve nada a ver com a armação para incendiar a casa da Shirley e concordou em testemunhar para a promotoria e contar tudo o que sabia sobre a sua madrasta, seu pai e seu meio-irmão. Como ele era também menor de idade quando os abusos aconteceram, a pena dele foi bastante diferente. Ele foi sentenciado a 2 anos de prisão e em março de 2019 houve uma audiência de condicional e o Noah foi libertado sob as condições de não trabalhar em nenhuma atividade envolvendo crianças, além de se registrar como predador sexual. E neste caso específico, o promotor explicou que caso ele descumpra essas e quaisquer outras condições, ele voltará automaticamente para a prisão novamente. Como sempre, eu quero terminar esse caso perguntando como vocês se sentem e o que pensam sobre tudo isso. Muitas pessoas ficaram se questionando sobre a madrasta. Por que não investigaram a mãe do Patrick direito? A Christine já não sabia o que o seu filho estava disposto a fazer? Até onde ele estava disposto a ir? Me parece assim, aqueles casos que eu conto aqui no canal, de adolescentes que ficam sabendo que o coleguinha vai fazer uma coisa horrível, mas ninguém faz nada, ninguém avisa a polícia. E por outro lado, existem jornalistas que fazem questionamentos sobre o Noah. Será mesmo que ele não teve participação nenhuma no incêndio? Afinal de contas, ele estava interessado no silêncio das meninas tanto quanto o seu pai. Tudo bem que ele já sabia que a sua sentença seria menor, mesmo porque o seu pai seria julgado como adulto e ele como menor de idade. Então será que ele não teve nada mesmo a ver com o incêndio? Ou será que teve sim, mas foi acobertado? Bom, o que vocês pensam sobre isso? Eu não tenho dúvidas que o Patrick tenha feito o que foi acusado. Se não, não tinha por que ele ter mentido sobre várias coisas. Mas será mesmo que ele agiu sozinho? Bom, deixem nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso. Eu acho esses casos assim que envolvem família uma coisa horrível. E inclusive eu acabei de contar aí um caso, né, de uma neta que tirou a vida da própria avó. Deixou a avó lá apodrecendo no quarto por 2 meses, convivendo ali com o cadáver da avó e torrando todo o seu dinheiro dando várias festas. E se você não assistiu esse caso ainda, eu vou deixar aqui embaixo em um link fixado junto com a playlist de casos criminais, tá bom? Nos comentários. Mas é isso, pessoal. Se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.